Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Olha só, hoje nós vamos entrar em elementos de coerência. Tem elementos de coerência e elementos de coesão no texto. Nós vamos ver hoje elementos de coerência. Depois nós vamos ver uma aula só com coesão. Antes de começar, deixa eu dizer rapidamente o que é coesão e o que é coerência. Coerência vem de ter sentido, né? Nós vamos ver na questão da macroestrutura de um texto. Coesão nada mais é do que o uso de elementos gramaticais, elementos de conexão dentro do texto, tá? Então, é uma estrutura, a coerência está mais relacionado à semântica, a significado. A coesão é a estrutura do texto em relação à posição de pronomes, de conectivos, desses elementos, tá? Dos advérbios, dos vocábulos iniciais do parágrafo. Isso é coesão. Então, é mais a questão da estrutura física do texto, gramaticalmente falando. A coerência está na semântica. Seria o quê? Significado. Antes de começar, eu vou colocar essa citação aí, ó, porque essa semana eu estou trabalhando o Pequeno Príncipe. Então eu peguei essa citação, que é uma que eu não trabalhei a semana. Quem sabe alguém que está indo embora precise ouvir, e quem sabe quem está deixando ir precisa falar, não é? Então ela diz assim, ó, pode ir, tudo bem, mas se for voltar, não espere que eu seja a mesma pessoa, tá? Lá, ó, coerência, gente. Coerência, relação entre os elementos do texto. Então, para você dar significado, o que precisa ter, então? Precisa ter relação entre os elementos do texto, precisa ter continuidade de sentido. Então, você precisa manter um sentido. Você não pode começar com uma coisa no início da frase e terminar com outra. Você tem que articular suas ideias. É necessário para tornar um texto compreensível. Fundamentalmente, você precisa ter interpretação, você precisa interpretar um texto. A gente já falou que os textos literários, eles permitem várias interpretações, não é? Quais são alguns elementos de coerência? Referência, eu já falei sobre referência, o que é referência, tá? Se por acaso vocês não lembrarem, tem uma aula sobre isso, sobre referência, sobre ambiguidade, sobre intertextualidade, sobre contexto, tá? Se caso for necessário, a gente volta um pouco nesses conceitos na próxima aula. Progressão e não contradição de ideias. O que é necessário? Quais são os aspectos necessários? Tá assim, ó. Não existe texto incoerente em si, mas o texto pode ser incoerente para determinada situação comunicativa. Então, na verdade, o texto literário, ele é livre, né, na questão da interpretação. Agora, depende do seu contexto, onde esse texto é empregado, eu posso ter uma tamanha de incoerência, tá? Olha só, eu tenho uma intenção comunicativa quando eu escrevo um texto, né? Ou quando eu leio, eu tenho uma influência do emissor. Qual é a intenção desse emissor no momento de escrever esse texto? Foi de entreter? Foi de fazer pensar? Qual a intenção? Qual a influência? Né? Eu tenho um relacionamento de emissor e receptor e as regras sociais entre ambos. Conhecimento de mundo, gente. Por isso é necessário se ferramentar, saber ler, assistir filme de vários gêneros, ouvir música de vários modos, né, vários estilos musicais, entender de arte, conhecer o mundo, não é? Por último, ali, ó, o domínio das regras da língua. Aí vai entrar as regras de gramática. Uma regra, quantas regras de gramática você sabe? Se eu perguntar para você agora, me dê uma regra de gramática, qual regra você me daria? Pensa um pouco. Qual regra de gramática você me daria?
Pensou? Quais são? Você coloca em prática essas regras quando você escreve? Há uma regra. Eu não posso começar período com o pronome oblíquo. Você usa? Eu não posso usar o pronome mesmo como pronome pessoal. Você usa? Essas regras, elas são necessárias para que o meu texto seja coerente. Tá? Então, a primeira coisa, quais são as regras que você domina? Eu não posso separar com vírgula sujeito e predicado. O sujeito concorda com o predicado. Ou então o sujeito concorda com quem ele se... O verbo concorda com o sujeito a que se refere. Uma regra. Você usa essa regra, tá? Exemplos ali, ó. Agora a gente tem alguns tipos de exemplos. Maria tinha lavado a roupa quando chegamos, mas já tinha lavado a roupa. Que eu tenho vários tipos de incoerência. Primeiro, eu tenho o uso errado desse conectivo de tempo aqui, desse advérbio, né? Vou riscar. Deixa eu abrir só o ponteiro. Então, eu tenho um erro aqui, ó, no uso desse conectivo. Né? Quando é tempo, né? Tá? Mas já esse mais aqui, ó, é contradição. Esse mais aqui, ó, é um conectivo que estabelece, uma conjunção que estabelece contradição. Ele é adversativo. Esse texto todinho, esse período todinho aqui, ó, teria que ser contrário a esse primeiro. Mas o que se estabelece de contrário? Sem contar o tempo verbal, né? Já tinha lavado a roupa, chegamos. É tudo incoerente. João não foi à aula, entretanto estava doente. Onde está o erro aqui? Básico. Né? Eu uso desse conectivo aqui, ó. Essa conjunção aqui, ó. Está mal empregada. Por quê? Essa conjunção aqui é uma conjunção adversativa. Então, essa frase tem que ir contra essa aqui, ó. Tem que ir contrária a essa. Então, ela está mal empregada. Como que eu falo, entretanto, estava doente? Não é? Aqui é uma incoerência contrária a conhecimento de mundo, né? É muito difícil empregar isso. A galinha estava grávida. Tá? Olha aqui, ó, coerência versus coesão. A coesão do texto influencia na sua coerência, como a gente viu anteriormente. Aqui, ó, esse quando, esse mas, esse entretanto são elementos de coesão. Lembra que eu falei no início da aula que a coesão é quando você usa bem esses elementos? Aqui eu estou usando mal esses elementos. O único que não tem nenhum erro de coesão é esse aqui de baixo, né? Esse de cima é um elemento, elementos de coesão usados incorretamente, que estabelece a minha incoerência. Olha aqui, ó. A coesão do texto influencia na sua coerência e na sua interpretação, mas não é um aspecto obrigatório em um texto, não é? Eu tenho que ter elementos de coesão, sim, mas não necessariamente um vai influenciar diretamente no outro, tá? Olha aqui, ó, coesão sem coerência. Olha, só fui à praia me bronzear, porque, olha aqui, os elementos de coesão primeiro, olha aqui. Lembra que eu falei que os elementos de coesão é o uso de conectivo, o uso de pronome, tá vendo aqui, ó? O uso de conjunção, o uso aqui de outra conjunção aqui, né? Ou de um pronome relativo. Então, fui à praia me bronzear porque estava nevando. Porque estava nevando. Aqui é semântica. O conectivo está bem aplicado, está certinho. Por quê? Não é? Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. É um exemplo exagerado, mas é um exemplo de que a coesão está certinha. Não tem coerência. Coerência está ligada, gente, a significado, tá? Então não esquece, coerência relacionado diretamente a significado. Coesão é o bom uso disso aqui, ó. Ok? Olho fito no horizonte, apenas o mar.
Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Eu não tenho elemento conectivo aí, eu não tenho elemento de coesão. Olha o fito no horizonte, apenas o mar imenso. Nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Eu não tenho elementos de coesão para serem usados. O mais, o porquê, o todavia, os pronomes, o que, qual, cujo, cuja. Essas palavras são elementos de coesão, elas não têm aí, ó, esse último. Continuando. Travou aqui. Ó, gente, deixa eu voltar esse aqui. Quem sabe ele volta a. Né? Vamos ver. Olha lá, aqui eu tenho um textinho. Vamos dar uma olhada, ó. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Milton Nascimento para a próxima terça-feira, dia 4/4 de 89, às 21 horas, no ginásio do Urbelândia Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Por ser fã do cantor, ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Chegando em casa, falou com o pai que lhe deu dinheiro para comprar o ingresso. Na terça-feira, dia do show, Raul preparou-se, escolhendo uma roupa com que ficasse mais à vontade durante o evento. Foi para o ETC com um grupo de amigos. Lá viu a multidão em grande expectativa, aguardando o início do espetáculo. Mas valeu a pena. A música era da melhor qualidade, fazendo todos vibrarem e participarem do show. Após o final, Raul voltou para casa com um vazio no peito pela ausência de todo aquele som, de toda aquela alegria contagiante. Aqui eu tenho um texto sem um uso assim, muito mal empregado dos elementos de coesão, mas que mantém uma coerência. Né? Aqui eu tenho, olha só, o show. O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso. O dia, a preparação, a ida. O estádio, a multidão, a expectativa. A música, a vibração, a participação. O fim, a volta, o vazio. Ele só está usando o substantivo. Só que o uso desses substantivos, sem nenhum elemento de conexão, permite que eu entenda o texto. Então, aqui é um texto que, sem elementos de conexão, tem coerência e me permite o entendimento. Então, nem tudo que é muito é eficaz, né? Principalmente no texto. Às vezes, o pouco consegue dar mais clareza à situação do que o muito. Que eu tenho, né, um show. Olha só, Maria Amélia Corte. O texto não tem progressão, tá? Então ele fica incoerente. Olha só, o dia segue normal. Arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimenta-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se a rádio à tarde, lá pelas 5 horas inicia-se o sempre, né? Aqui eu tenho uma espécie de coesão, né? Olha lá, ó. Eu tenho um mini conto, tá? Então eu tenho, ó, o dia segue normal, arruma-se a casa, limpa-se em volta, cumprimenta-se os vizinhos, almoça-se ao meio-dia, ouve-se rádio à tarde, lá pelas 5 horas inicia-se o sempre. Então aqui eu tenho um conectivo que é o conectivo temporal, que estabelece a coerência. Aqui, ó, João vai à padaria. A padaria é feita de tijolos. Os tijolos são caríssimos. Também os mísseis são caríssimos. Os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo. A geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Eu comecei de um jeito, parei, fui para o outro lado, cheguei no tijolo, mudei novamente a temática aqui. Aí eu mudo a temática aqui novamente. Essa é muito comum, gente. Muito comum. Por isso que você tem que focar bem no teu texto. Não permitir que ele se abra muito.
né? Então, você tem que manter, dar elementos de incoerência. Contraditório, outro bem comum. O verdadeiro amigo não comenta sobre seu próprio sucesso quando o outro está deprimido. Para distraí-lo, conta-lhe sobre o seu prestígio profissional, conquistas amorosas e capacidade de sair-se bem das situações. Isso com certeza vai melhorar o estado de espírito do infeliz. Será? Tipo de incoerência que eu tenho. Eu tenho a incoerência semântica. Significado, tá? Relação de significado dos elementos. Então, olha lá. Ouve-se vozes exaltadas no lugar para onde correram muitos fotógrafos e telegrafistas. Como assim telegrafistas? Para registrarem o fato. Qual a relação desses dois? Não é? Sintática, meio sintático, para representar a coerência, como pronome conectivo, não é? As pessoas que têm condições procuram um ensino particular onde há métodos e equipamentos adequados. Esse onde aqui, ó, você só pode usar se for no lugar. Nem aqui, ó. Aqui é o lugar, aqui não. Aqui é um espaço abstrato. As pessoas têm condições, procuram um ensino particular onde há métodos e equipamentos adequados. Né? Cuidado com esse elemento aqui, ó. O onde só indica lugar estático, lugar parado ainda. Tá? Estilística, linguagem, grau de formalidade e estilo. Quero mostrar meus profundos sentimentos por sua mãe ter batido as botas. Olha aí, ó. Tá? Pragmático, a sequência apropriada, né? Onde fica a rua 12? O ônibus está prestes a chegar. Você tem que ter uma sequência apropriada, principalmente em relação a tempo. Os fatores de coerência, gente. A coerência de um texto decorre de múltiplos fatores linguísticos. Discursivos, conectivos, culturais, interacionais. Então, lá, tem os elementos linguísticos, eu tenho conhecimento de mundo, eu tenho conhecimento compartilhado, eu tenho as inferências, eu tenho os fatores de contextualização, eu tenho a situacionalidade, eu tenho a informatividade, eu tenho a focalização, eu tenho a intertextualidade, eu tenho a intenção e a aceitabilidade, eu tenho a consistência e a relevância. Desses elementos aqui, ó, a gente já conseguiu falar sobre inferência, sobre intertextualidade e sobre contextualização. Tá? Elementos linguísticos, né? Conhecimento da língua e de seus mecanismos. Então, palavras, conectores, expressões, que é a coesão, é a palavra dentro do texto, tá? Pistas para a ativação do conhecimento da memória, ajuda o leitor a fazer inferência dentro do texto. Inferência, gente, é aquele tipo de raciocínio que eu tenho, tá? Eu vou ter um exemplo aqui, vamos achar aqui, pera lá. Eu já chego lá, ó. Conhecimento de mundo, né? Frames ou Hortus, então conheça lá, conhecimento de elementos que pertencem ao mesmo conjunto. Então, se você vai falar sobre carnaval, é confete, serpentina, escola de samba, baile, fantasia. Esquema, você tem um esquema sequencial de tempo ou causa, então respeita esse tempo. Como fazer um aparelho funcionar o cotidiano de uma pessoa comum. Então, respeita o tempo. Planos, como agir para atingir o objetivo. Então, como vencer uma partida de xadrez. Então, você tem que agir, tem que ter um plano na hora de escrever. Script, modos de agir em determinado ambiente ou cultura. Aí a gente tem conhecimento compartilhado, tá? Então, a gente tem lá, ó, conhecimento comum, né? São informações dadas, ou seja, podem ser recuperadas dentro do próprio texto, que é as referências, fazem parte do contexto da situação do texto, que é o contexto, são de conhecimento geral em determinado grupo ou cultura, também inferência, são de conhecimentos comum do produtor e do receptor do texto. Inferência. Vamos falar rapidinho de inferência, eu já falei, mas vamos falar de novo, olha só. Inferência é uma relação de sentido feita entre o que está no texto e conhecimento ativado na sua memória. Então, são raciocínios, tá? Interpretação feita a partir do que não está explícito no texto. Então, nunca está explícito no texto. Não está escrito no texto. Inferência é assim, ela não está escrita no texto. São raciocínios que você faz dentro do seu conhecimento de mundo. Podem ser possíveis ou equivocadas. Tá? Então, lá, ó, uma bem simples aqui. Ó. Paulo comprou um cadete novinho em folha.
Paulo tem um carro, é uma inferência. Ó, Paulo comprou um cadete novinho, possível. Paulo tinha recursos para comprar um carro, possível, porque cadete é um carro, é uma inferência. Paulo é rico, eu não sei, tá? Paulo é melhor companhia que você, outra coisa, não é? Então, isso aqui são inferências. Não está escrito aqui isso. Aqui não está escrito que Paulo tem um carro. Aqui Paulo comprou um cadete novinho em folha. Eu não usei a palavra carro, eu usei a marca. Tá? As inferências equivocadas podem precisar de um contexto para serem possíveis. Fatores de contextualização. Contextualização é onde o texto está inserido. Existem várias situações que o texto pode estar inserido. Alguns fatores, embora dispensáveis na fala, são fundamentais para o texto escrito. São, geralmente, elementos gráficos como. Então, numa carta, você tem que ter data, local, assinatura, timbre. Isso é um elemento de contextualização. Títulos, fotografias, gráficos, disposições de páginas, conteúdo, em caso de jornais, por exemplo. Capítulo, capa, nome do autor, organização da estrutura. Tudo isso é elemento de contextualização, ligados à disposição e organização da estrutura de um texto. De situacionalidade. Contexto. Então, situação também é contexto. Tá? Da situação para o texto. Contexto imediato, situação em que ocorre a comunicação. Contexto social, político e cultural também faz parte da situação. Verificar a adequação ao contexto, como grau de formalidade, variedade de dialetos, tratamento dado ao tema. Do texto para a situação. Então, lá, o texto não reproduz o mundo real, mas o recria. Lembra lá, gente, disso não é um cachimbo? Então, olha aqui, ó. É aqui, ó. O texto não reproduz o mundo real, mas o recria. Intenções do autor, interpretação pela visão do receptor. Aqui entra o quê? A subjetividade. É aquela subjetividade que eu falei também na primeira aula. Informatividade. O que se espera da informação contida no texto. Não é? Menor grau de informatividade, informações redundantes ou previsíveis, tipo, o oceano é água. Maior grau de informatividade, informação nova ou não previsível. O oceano é água, mas ele se compõe, na verdade, de uma solução de gases e sais. A organização das informações no texto para ficar mais compreensível. Essa informatividade vai aparecer muito nos textos científicos, quando você for escrever seu TCC. Tá? Focalização. Aqui também vai ser muito exigido na hora de você escrever seu TCC. Modo de ver o texto, tanto no produto quanto ao leitor. Focalizar, delimitar o assunto e estabelecer um objetivo para o texto. O mesmo texto pode ser visto de diferentes formas, né? Dependendo de quem lê e as formas de quem escreve. Então, traga-me uma vela nova. A mulher para o marido quando acaba a luz. O mecânico que está consertando um carro. O amador que está construindo um barco. Essa vela aqui, ó, a palavra vela é polissêmica. Então, você precisa estabelecer bem o que é essa vela. É uma vela para acender? É uma vela a parte mecânica? É aquela parte mecânica? Ou é a ferramenta mecânica, né? Ou é a vela do barco? Tá? A intertextualidade, nós também falamos sobre ela, quando um texto recorre a outro texto. Né? Intertextualidade é um texto dentro de outro texto. Forma, então ela faz parte da intertextualidade. Forma, retoma a estrutura, enunciados, expressões ou trecho de outros textos. A forma, né? Pode ser implícita e explícita. Conteúdo, retoma o conceito e ideias de outro texto, de uma mesma época, cultura, área. Né? A intertextualidade pode reproduzir trechos, readequar estruturas, fazer paráfrase, paródias ou referências, reforçar um assunto, um texto, conteúdo ou negá-lo,
a partir da intertextualidade. Você pode usar a intertextualidade bastante no seu TCC, se você assim quiser. Estou pensando lá no TCC já. Aqui eu tenho um elemento de intertextualidade, não é? Tá? Olha aqui, ó. Olímpico leitor, divinal leitora, há mais coisas entre o céu dos deuses e a terra do futebol do que sonha nossa vã crônica esportiva. Fica tirada de Shakespeare, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa filosofia. Quando você faz isso, quando você usa elemento de intertextualidade, você está mostrando a quem lê que você domina outros textos. Você conhece outros textos. Então você dá valor, você coloca mais valor no teu texto. Intencionalidade, não é? Modo como o emissor usa o texto para realizar seus objetivos. Argumentação, coerência no texto, pistas para a interpretação do leitor. Aceitabilidade, contrapartida do receptor para compreender o texto. Então aí vai entrar a interpretação, ativação dos conhecimentos do mundo, que é a intertextualidade, e compartilhamento da língua, que é o domínio da língua portuguesa. Consistência, gente. A não contradição, tem que ter progressão textual, relação lógica entre os elementos do texto. E evita também, gente, às vezes eu fico muito preocupada com a questão do uso de certas expressões já assim, tipo, vou dar um exemplo. Atrás de um homem tem uma grande, sempre atrás de um homem tem uma grande mulher. Não é? Sei lá eu. Relevância. Enunciado relacionado um ao mesmo tempo. Ideias apresentadas estão bem relacionadas, não fogem ao assunto principal. Assuntos apresentados são relevantes para o tema proposto. Olha só, isso aqui é muito importante, a relevância. Tá? Vamos sempre pensar na relevância. Gente, por hoje é só. Né? A gente vai ficar por aqui. Eu espero que eu tenha sido clara. Anotem aquilo que vocês não entenderam ou que tiveram algum tipo de dificuldade para a gente ver na nossa próxima aula. Tá? Então, nossa próxima aula é sincrona. Nós discutimos esse material que a gente viu hoje. Tá? Eu encerro por aqui. Né? Um abraço para todo mundo. Um ótimo final de semana e fiquem bem. E até a nossa próxima aula. Tchau!